Esta é a nossa terceira aula da sequência didática Movimentos da Arte Moderna. Começamos com Goya, que inaugura com sua genialidade o romantismo e antecipa o expressionismo e o surrealismo com sua criatividade. E em seguida tivemos uma aula inicial, uma introdução à missão francesa e à Academia Brasileira, que vamos dar continuidade agora nesta terceira aula. Antes de começar, entretanto, quero mencionar uma pergunta apresentada pela aluna Letícia no nosso fórum de dúvidas e atividades. Letícia pergunta: boa tarde, professor. Quando se fala sobre arte acadêmica brasileira, estamos nos referindo sempre à arte feita na Escola Nacional de Belas Artes, a qual já apresentamos, que foi a sequência da Academia dos Franceses. Primeiro a Escola de Artes e Ofício, depois a Academia de Belas Artes e finalmente a Escola Nacional na República. Então a pergunta de Letícia é se estaríamos falando sempre da arte acadêmica feita na Escola Nacional de Belas Artes. Outra pergunta dela: nessa escola, os artistas só fizeram obras neoclássicas ou românticas e realistas também? Então essa pergunta da Letícia permite que eu fale um pouco mais sobre esse conceito de academia, porque é um conceito que se transformou de algum modo, acho que eu já disse isso em alguma aula anterior, num palavrão. Quando se chama uma arte de arte acadêmica, isso é acadêmico, hoje em dia tem uma conotação muito negativa, querendo falar de algo ultrapassado, de algo que ficou congelado no tempo. Então, falando um pouco sobre isso, vou mencionar, vocês sabem que eu cito a Wikipédia quando os verbetes são de qualidade, e o verbete academismo no Brasil é um longo e muito informativo verbete. Então, selecionei o verbete ali, fim do ciclo, onde vai dizer: na Europa, o sistema acadêmico começou a ser questionado a partir da ascensão do movimento romântico, que privilegiava a criatividade individual e o gênio independente, e não se sujeitava a controles externos. Então já falamos sobre essa crise do neoclassicismo, que é quem cria as academias, quando o indivíduo se vê instado, se vê obrigado, se vê levado a colocar sua individualidade dentro do seu trabalho artístico, certo? Então a subjetividade, a individualidade passa a ser valorizada e, nesse contexto, a própria rebeldia contra os cânones estabelecidos. Então, fim do ciclo, vai estar citado aqui, começo do século XIX, vimos que Goya pinta os fuzilamentos do 3 de maio de 1808, data que Dom João VI vem para o Brasil. Então Goya antecipa, mas meados do século XIX e até o começo do século XX, veremos nos simbolistas ainda esse espírito de rebeldia, de sonho, de fantasia próprio dos românticos. Então, no outro verbete, apreciação, há um comentário sobre essa tendência a menosprezar até a palavra, o conceito de acadêmico. Vamos lá. Tornou-se um lugar comum qualificar o academismo como uma escola autoritária e retrógrada. Desde o início da ascensão das vanguardas modernas, do fim do século XIX, se multiplicaram os ataques contra seus métodos e ideais, e o sucesso do modernismo ao longo de quase todo o século XX naturalmente fez com que o passado imediato fosse descartado como algo ultrapassado. Por aí vai. Mas, aqui no texto já problematiza isso. Hoje esse ponto de vista, esse próprio ponto de vista que questiona a academia, é considerado anacrônico, ultrapassado. Um mito moderno, pois de algum modo não conseguimos valorizar o que foi essa escola no seu próprio contexto. Isso é o que propõe o verbete, está aí o link para quem quiser aprofundar, ao dizer que está sendo questionada essa crítica à academia. Mesmo essa crítica já é considerada algo anacrônico, algo ultrapassado. Questões que estão em processo. A história da arte é um movimento dinâmico. As coisas não estão definidas estaticamente. Então, a crítica ao academismo, ao academicismo, já está sendo criticada por sua vez. E há grupos que valorizam a academia em seus valores plásticos e até mesmo conceituais. Então, quando Letícia pergunta se foram artistas saídos somente da Academia Nacional de Belas Artes, eu tenho uma resposta para ela muito particular. Meu trisavô, não sei se existe a palavra, já falei dele para vocês no início do ano, Dom Miguel Navarro e Cañizares, espanhol, fundou a Escola de Belas Artes da Bahia, a atual EBA. Então, houve, como já disse, várias academias no Brasil, não somente a Academia do Rio de Janeiro. E aí está Cañizares como fundador, aqui uma medalha em homenagem ao fundador, e aqui um evento de lançamento de uma dissertação de mestrado sobre ele, o link está aqui para quem tiver curiosidade. Então,
a resposta é não somente artistas da Academia Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro são considerados acadêmicos, artistas de várias outras escolas. E esse era um trabalho que eu cresci vendo na parede lá de casa. A Apoteose de Simão Bolívar, um belíssimo desenho, um crayon, com retrato inclusive de vários políticos brasileiros. Aqui está José Bonifácio, Caxias. Canizares era um grande retratista. Então, acho que esse é o último slide aqui sobre Canizares, sim. Vou mostrar para vocês alguns trabalhos acadêmicos. Nos anos passados, tínhamos mais tempo, mais tranquilidade, talvez, outras condições. Eu me detinha sobre vários artistas acadêmicos, justamente colocando a qualidade estética, pictórica, técnica desses artistas. Então vou passar rapidamente, respondendo ainda a Letícia, sobre as qualidades e as características desses artistas acadêmicos. E não eram somente neoclássicos, havia outras tendências que se misturavam. Já comentei que à medida que os movimentos se afastam da sua origem, eles vão se misturando. Então tivemos um artista americano que tem um autorretrato neoclássico, um retrato de uma autoridade quase barroco, na sua formalidade, e um retrato realista de um negro, provavelmente de um escravo. Então, vemos nos Estados Unidos, e vamos ver no Brasil também, esse movimento que vai se tornando eclético. Já falamos dessa palavra. Não é mais puramente neoclássico. A Academia Brasileira é romântica e até mesmo realista mais à frente. Então, alguns artistas importantes do academicismo europeu. Alma Tadema, maravilhosas representações plenamente neoclássicas, nesse caso aqui Safo e suas companheiras ouvindo um poeta tocar a quítara na ilha de Lesbos. E esse trabalho fantástico seria o próprio Fídias mostrando os frisos, pronto, tudo era pintado nos templos gregos, não era branco mármore, mostrando os frisos prontos para os atenienses, nos andaimes. Então vemos a extrema qualidade técnica desses grandes pintores. Então aqui temos Fídias com perfil totalmente grego e a sociedade ateniense então apreciando esse acabamento dos frisos do Partenon. Esse é o aspecto mais frívolo do academicismo. Seriam duas mulheres rivais inconscientes, é o nome desse trabalho. Então elas estão flertando com homens que estariam lá embaixo, com intrigas românticas. Esse é o aspecto mais fútil do academicismo, que tem de fato aspectos muito criticáveis e superficiais. Bouguereau é um outro grande acadêmico, muitos quadros de uma natureza simbólica, Igualdade diante da morte, onde vemos esse perfil do homem morto congelado, transformado em horizonte, em terra. Então, através da sensibilidade, do sensível, há todo um conceito, há toda uma concepção filosófica, religiosa, conceitual. Então, são artistas que têm, como já dissemos, grandes valores, apesar de 1848, já temos Delacroix, os românticos trabalhando, os realistas começando a falar do cotidiano, da vida nas cidades. Então, de fato, essa arte começa a ficar anacrônica. Faz sentido continuarmos a falar de Grécia quando já temos operários, quando a vida moderna vai se estabelecendo? Temos um retrato aqui de Cabanel, justamente do primeiro presidente eleito da França, que dá um golpe de Estado e se transforma no imperador, Napoleão III. Então, nesse retrato já vemos essa mistura de passado e presente. Já é quase um terno essa jaqueta, mas aqui está a coroa e o cetro. Então, essa mistura de passado e presente, já falamos sobre essa dificuldade de avançar na história e a estética acompanha essa dificuldade. Costumo dizer que desse quadro o que eu mais gosto é essa luz que entra pela janela, que já é a luz que os impressionistas vão retratar daqui a pouco do lado de fora, ao ar livre. De Cabanel também, o nascimento de Vênus. Então, é disso que estamos falando. Já começa o movimento sufragista, as mulheres já estão sendo alfabetizadas, começam a entrar no mercado de trabalho. Faz sentido ainda esse tipo de idealização? É disso que estamos falando quando se critica o academicismo. Essa mitologia, toda essa poética derivada da cultura greco-romana vai sendo atropelada pela modernidade, pela ciência. Faz sentido falar de Zeus jogando raios quando temos um para-raios e as fábricas começam a funcionar e temos ônibus e trem. Então, essa idealização ainda muito ligada à linearidade e a essa espécie de erotismo um pouco questionável, talvez, é a crítica à academia. Outro grande neoclássico, Gérôme, aqui é um pouco ambíguo quando falamos grande, porque, como já dissemos, há toda uma crítica feita a essa estética que já não responde à modernidade.
mas é impossível não admirar a qualidade técnica desses pintores. Briga de galos. E aqui, ainda respondendo a Letícia, o tema é plenamente romântico. O orientalismo, os mundos exóticos, a fuga da modernidade. Então temos um artista acadêmico francês importante, consagrado, ganhava salões, encomendas oficiais, plenamente num clima romântico. E os realistas já estão vindo aí pintando operário e vida cotidiana. Então, termino aqui a minha resposta à Letícia. Os artistas acadêmicos brasileiros não são somente da Academia Nacional de Belas Artes e não são somente neoclássicos. Muitas vezes, já vimos até na Europa, eles começam a trabalhar em contextos que já não seriam puramente neoclássicos. São românticos e até mesmo realistas em algum momento. Fechamos essa resposta então à aluna e vamos em frente com a Academia Brasileira, do ponto que paramos. Falamos sobre o Barroco brasileiro, que de algum modo o seu espírito trágico foi rompido pela racionalidade do neoclassicismo, mas permanece de algum modo nossa cultura no carnaval, e de algum modo no teatro, e nesse excesso de drama que vemos nas novelas, esse espírito emocional, esse caráter emocional da nossa cultura não desaparece com a academia, claro. Falamos do livro do embaixador Fernando Cassiatore de Garcia, Como Escrever a História do Brasil, onde ele valoriza a nossa inserção na cultura ocidental ao incorporarmos os conceitos neoclássicos, acadêmicos, com a vida da missão francesa. E defende, então, que é um processo criativo, não estamos apenas copiando. E vai também, um segundo aspecto que eu destaquei nas aulas, confirmar, através da documentação, que foi um projeto, sim, de Dom João VI trazer essa academia para modernizar o Brasil. Apesar das ambiguidades que haviam políticas, falamos sobre isso na aula passada, havia, e há provas disso documentais, um interesse, sim, em modernizar o país. Falamos da casa de Thomas Jefferson, desse mesmo processo de incorporação dos valores humanistas, neoclássicos, humanitários, dentro da cultura política de vários locais, e da Academia Brasileira, finalmente construída por Grandjean de Montigny. Falamos do arquiteto, da fachada que sobreviveu, atualmente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da sua transferência para a Avenida Central, coisa que não é dita no nosso livro didático. Nesse momento vou mencionar o livro, o qual vocês devem estudar, capítulo 16. É um belo capítulo, começa com alguns artistas, dos quais vamos falar, Tonet, Debré. Do arquiteto vai falar aqui nesse momento, com a fachada, alguns prédios que ele construiu, e depois continua com artistas. É interessante que em nenhum momento se menciona, geralmente na literatura, nos livros didáticos, a importância que tinha essa escola. Fica a impressão de que ela se encerra com essa demolição e com o fim da missão francesa, e eu gosto muito de chamar a atenção de que há uma continuidade. Se transforma na instituição de ensino mais importante do Brasil, provado com a transferência para essa sede na Avenida Central, naquele momento, extrema modernidade do país, na capital da República. Então, fechando essa rápida revisão do que vimos na aula passada, vamos em frente, aqui ainda na revisão, porque passamos pelos artistas portugueses na academia. Falamos do primeiro diretor, Henrique José da Silva, pintando Dom João VI antes da chegada dos franceses, e 10 anos depois da chegada dos franceses, já com uma estética e conceitualmente neoclássico. Então, a chegada dos franceses vai influenciando esses artistas portugueses. Artista português também, Simplício Rodrigues de Sá, aluno de Debré. Então, vai se incorporando na nossa representação das autoridades, da cultura política, da estética do país, esses valores de clareza e pureza do neoclassicismo. Falamos da nota de Le Breton, onde ele apresenta para Dom João VI os artistas que está trazendo, ele é o líder desse grupo. Mostramos o que era a alfândega moderna naquele momento, criada para receber os navios que chegavam dos portos recém-abertos. Mostramos o detalhe do quadro com o arquiteto mostrando para Dom João VI seus projetos, que está ele, e falamos sobre o estado atual desse prédio, atual Casa França Brasil. Então, aqui sim fechamos nossa revisão e paramos com o gravador, o especialista em gravuras, que veio com a missão francesa, que era um artista técnico de grande importância, porque não havia meio de reprodução. Então, se Debré pintava um retrato de Dom João VI, como isso ia ser divulgado nas cortes europeias, como ia ser divulgado pelo mundo a realidade, a instituição que governava o Brasil. Então,
Temos o retrato que Debré faz, pintura a óleo, e a gravura, então, a reprodução que Pradier faz. Inclusive, ele vai para a Europa logo em seguida, alegando que aqui não havia meios de impressão técnicos nem materiais. Então, aí está Debré pintando Dom João VI e Pradier fazendo a gravura que será, então, reproduzida e divulgada. Chama a atenção para esse quadro muito interessante a chegada da Imperatriz Leopoldina, que vem casar com Dom Pedro I. Eu sempre me pergunto quem é esse personagem que está subindo aqui nessa carruagem. Acho que Dom Pedro está aqui recebendo a Imperatriz. Ainda não era Imperatriz, acho que era Arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Então, essa gravura é uma cópia desse quadro de Debré. É um quadro muito interessante, a chegada aqui dessa corte, né, dessa grande dama. E chama atenção, vamos falar de Debré já já, essa decoração é também obra de Debré. Ele não somente pintava a cena, mas também fazia o cenário. Então, fechamos Pradier, que é o grande gravador, e vamos para Debré, que é o grande professor dessa academia. Debré fica no Brasil muitos anos e começa a ensinar logo que chega em sua casa e vai formar artistas importantíssimos que depois serão, por sua vez, diretores dessa academia. Então aqui temos um retrato de Debré feito por um aluno da academia, Rodolfo Amoedo. E algumas informações, não vou ler, os arquivos ficam no árvore para vocês terem acesso com mais calma, mas foi aluno, é interessante, de seu primo Jacques-Louis David, aquele grande pintor do neoclassicismo. Com a queda de Napoleão, já falamos da situação desses artistas que eram neoclássicos e têm que vir para o Brasil fugindo da restauração, porque se tornam artistas contra o governo da época. Vem para o Brasil, então, nesse contexto, e é professor da academia de 1826 a 31, viaja pelo Brasil, tem alunos importantes como Araújo Porto Alegre, que veremos em seguida, e quando volta então para Paris em 1831, leva para lá o seu aluno Araújo Porto Alegre. São muitas histórias. E na França, então, edita algo importantíssimo, o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil em 3 volumes. Todo mundo conhece esses trabalhos. Talvez não saibam quem fez, mas aí está Debré. Então, Debré, autorretrato, viajando pelo Brasil numa estalagem, texto aqui de um crítico francês que comenta como é paradoxal, porque Debré está retratando aquilo que está desaparecendo. Quando viaja pelo Brasil, representando os índios e a natureza, ele está representando aquilo que logo em seguida deixa de existir. Então, a importância de Debré, para mim, fica muito ilustrada pelo fato de que ele teria desenhado a nossa bandeira. Como separar essa figura da criação da identidade do nosso país? Então, há algumas controvérsias, alguns dizem que José Bonifácio, outros que Dona Leopoldina. O fato é de que está representada nos seus álbuns a bandeira que ele teria desenhado. Então aí está o livro Viagem Pintoresca e Histórica ao Brasil, em 3 volumes. Primeiro volume, então, a natureza. Aqui é engraçado porque vemos o Brasil como um gigante adormecido. Já é essa visão que se tinha do nosso país. Essa representação dos índios, que já comentamos, estão desaparecendo até hoje. Então é muito interessante essas máscaras, esses rituais que ele vai registrar. E quase de modo antropológico, científico, vai retratar diferentes tecnologias dos índios. Aqui é interessante até com uma cerca, essa maloca. E vai retratar coisas como selvagens civilizados, soldados índios de Mogi das Cruzes, combatendo os botocotudos. São soldados já índios já soldados, combatendo índios que aqui já estão mortos, botocotudos. Vai registrar fatos históricos muito notáveis. Aqui, caçando escravos, e logo em seguida, essa mesma família estará reproduzida nessa gravura, transportada para essa paisagem gigantesca, e depois, então, aquarelado à mão. Então, isso é para mostrar para vocês o processo. Ele faz um primeiro esboço, depois imprime, às vezes aquarela, todo esse trabalho técnico. Segundo volume, Vida nas Cidades. É muito interessante aqui o machismo representado pela sequência dessas figuras. Chama atenção para essa mulata tão elegante, quase parisiense, com uma flor na cabeça, e os negros descalços no fundo. Cotidiano, chama atenção para os chapéus. Cada negro desse provavelmente era de uma tribo diferente, de um local diferente da África, com diferentes tatuagens.
cotidiano chama atenção para essa imagem. Vamos falar aqui do chafariz da Praça do Carmo, como se chamava, atual Praça 15, e também conhecido como Paço Imperial. Aqui está o Paço Imperial daquela época, e isso daqui eu acho muito interessante, porque esse chafariz, qual era a função dele? Alimentar de água os navios que partiam. Então, o mar batia nessas pedras, nesse mole, e aqui estão as fontes onde está se buscando água. A chegada no Rio de Janeiro, aqui se chegavam os navios. Aí está então o detalhe desse chafariz no Paço Imperial, com as igrejas. Isso existe até hoje, porém transformado. Há vários registros do estado desse monumento. Aqui já vemos uma modificação. E isso é como ele está hoje em dia com os aterros, envolto já pela modernidade dos prédios. Mas existe até hoje o chafariz do Mestre Valentim. Aí está a informação para quem abrir os arquivos no AVA. E nesse volume ainda temos então os uniformes, as condecorações, os mantos. Tudo isso foi desenhado por Debré. Não somente, como eu já disse, ele retratava as cenas, como fazia o cenário, as roupas, as condecorações. Tudo isso é trabalho desse neoclássico francês. Aí temos a aclamação de Dom Pedro, e ele vai retratar depois o casamento e várias cenas do cotidiano do governo. E essa é aquela cena que vimos retratada de perto, que Pradier fez a gravura. E então eu sempre comento que Debré chutava a bola, defendia o pênalti, apitava como juiz. Ele faz o cenário, pinta a cena, retrata como se estivesse num drone o que estava acontecendo. Esse é o trabalho de Debré nos começos da nossa nação. E aí está então o quadro do qual já falamos. E aqui então a coroação de Dom Pedro I, que é um eco do trabalho de Davi, coroação de Josefina por Napoleão. E esse é um ponto onde eu gosto de chamar a atenção para a dificuldade que esses artistas franceses tiveram de manter um padrão neoclássico num país com monarquia absolutista, escravagista, com uma natureza completamente diferente da natureza idealizada dos neoclássicos. Então, nos anos passados, me referi a vários livros que focavam esse tipo de questão, mas aqui vou apenas citar, por exemplo, mostrando essa aquarela, onde se vê uma espécie de carnaval colhendo doações, e esse cachorro aqui que faz xixi nessa toalha de mesa. Então, essa precariedade é a que se fala quando se menciona como esses neoclássicos tiveram dificuldade de manter seu padrão estético, e não somente estético, conceitual, político, no Brasil. Então vemos aqui, por exemplo, esse é o trabalho mais explícito dessa dificuldade, quando vemos um nobre português chegando para trabalhar, mas quem traz suas ferramentas, seu uniforme, suas armas, é uma escrava negra descalça. Então tem um elemento crítico aqui muito evidente desse olhar neoclássico sobre essa realidade que eles tiveram que encarar ao vir para o Brasil. Aqui temos uma família branca, porém com escravos de ganho, que assim se chamavam os escravos que saíam para a rua, vendendo doces, frutas, trabalhando. Então a família branca é muito pobre, próxima da miséria, mas tem o seu escravo chegando da rua e entregando ali o que conseguiu ganhar. E aqui o cotidiano, com essa convivência entre donos e escravos. E essa cena, para a qual já chamei a atenção, onde temos justamente esses escravos de ganho vendendo suas comidas para os marinheiros, enquanto o guarda observa e os cachorros brigam e o esgoto corre na rua. E então aqui a aquarela e em seguida a gravura com essa transposição que ele faz de diferentes registros até publicar sua obra na Europa alguns anos depois. Representação dos índios, todo esse registro que Debré faz é algo fantástico e faz parte da nossa identidade, da nossa iconografia mais básica. Vamos então adiante com Tonet. Tonet está no nosso livro também. Se Debré é o professor mais importante, além de ser um grande artista, Tonet é provavelmente o artista mais notável, o pintor de mais qualidades propriamente estéticas, certo? Debré tem grandes qualidades como professor, registra a realidade do país, mas Tonet, vocês vão ver a qualidade do seu trabalho. Então, fica poucos anos no Brasil, quando se cria a academia, 10 anos depois da chegada dos franceses, constrói-se o prédio, o primeiro diretor é um português, do qual já falamos, José da Silva.
Toné, revoltado, vai embora para a França, mas deixa aqui seus filhos, um dos quais vai ser inclusive diretor da academia depois. Já mencionei que a família de Toné existe até hoje no Brasil, descendentes que trabalham no Itamaraty, são figuras importantes, escritores, diplomatas. Então Toné integra o grupo de fundadores da academia, é nomeado professor de pintura de paisagem, e seu filho, como já disse, torna-se professor e posteriormente diretor. Há um filho dele que morre afogado em Goiás, numa das expedições científicas da qual vamos falar. Então teve esse episódio também dramático de um dos filhos do Toné que morre afogado. E então aqui vou chamar a atenção a vocês da extrema qualidade da pintura de Toné. Esses trabalhos não são grandes, não é um grande formato, e quando a gente se depara com eles é de uma vivacidade, de uma presença. Chama atenção para esses pássaros aqui voando, que dão vida e movimento ao trabalho, para a qualidade dos detalhes. Isso tudo é de uma precisão, trabalhado provavelmente com lentes, porque a precisão arquitetônica é total, e ele reproduz sempre pequenos personagens trabalhando, cenas que dão vida à paisagem, de outro modo seria muito silenciosa e imóvel. Detalhe que eu mesmo tirei foto do quadro, mostrando para vocês então a finura do acabamento desse registro, das luzes e dos brilhos. Aqui é como se tivesse sido tirado de cima do morro, onde havia um mosteiro, os monges conversando então no primeiro plano. Esse trabalho tem toda uma história, foi encontrado por um pesquisador num arquivo que há em Washington, um arquivo de livros e objetos e quadros da cultura brasileira, criados por um embaixador brasileiro que resolveu manter essas obras em Washington. Então, um pesquisador brasileiro estava nesse estúdio e esse quadro estava atribuído a um outro pintor. Se dizia que seria de um pintor inglês que teve no Brasil. Esse pesquisador, com um bom olho, pediu para descer o quadro da parede e se dedicou a estudá-lo, e hoje em dia então faz parte dos quadros atribuídos a Toné. E aqui é muito interessante para quem é carioca, isso seria a Rua das Laranjeiras, com o Rio da Carioca correndo aqui ao lado, um registro, como eu digo quando falo de Debré, se não fosse isso não teríamos nenhum registro de nossa história, nem de nossa natureza, como era no início. Então, Largo do Machado, em Laranjeiras, por Toné. Os retratos que fez dos filhos são maravilhosos, já falei isso quando mostramos Goya, que Goya tem uma relação afetiva com os retratados, e quando Toné faz os seus filhos, é uma pintura de extrema delicadeza. Esse talvez seja um dos retratos mais belos que temos no nosso país. Esse é o filho dele que se torna diretor da academia anos depois. Essa é a foto que eu tirei do quadro, e aqui é o registro que temos na internet. Gosto de mostrar para vocês perceberem como os registros geralmente perdem a qualidade de textura e os meios tons. Então o que aqui é muito rico nesse tecido, na descrição das luzes, aqui se perde completamente. E o que temos aqui da textura da pele se transforma aqui numa cor muito estourada, chapada. Então, Félix Émile Toné, filho de Nicolas. E o último trabalho dele que eu mostro para vocês, resumo do resumo, é um autorretrato. Ele compra uma chácara que existe até hoje, a famosa Cascatinha Toné. E aqui ele se retrata de cartola, pintando uma paisagem, uma árvore, vou mostrar para vocês o detalhe, sendo observado por 2 escravos. Então, isso aqui é uma espécie de síntese também dessa dificuldade desses artistas neoclássicos, da qual já falamos, em se adaptar à cultura, à política, à natureza, à sociedade do Brasil. Então aqui temos Toné pintando uma bananeira, mas parece um fantasma dançarino, como um artista neoclássico, inspirado nas paisagens da Grécia, vai pintar a natureza tropical. Então aí está Toné fazendo isso. Terminamos por aqui. Na próxima aula, onde vamos tentaremos fechar a aula sobre a Academia Brasileira, vamos falar sobre os artistas viajantes e sobre propriamente os artistas brasileiros da Academia.